Ninguém entra em uma sala de executivos para ser humilhada, a menos que achem que você nem tem o que perder. Mas o que eles não sabiam é que a mulher diante deles falava 7 idiomas e já havia enfrentado guerras piores do que o ego inflado de homens engravatados. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Ela não foi chamada para ser ouvida, foi chamada para ser ridicularizada. E mesmo assim, calou a sala inteira. Marta Lima, 38 anos, passava despercebida todos os dias entre os corredores espelhados da Vértice Capital, uma multinacional de investimentos com sede em um dos prédios mais altos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Discreta, uniforme impecável, postura ereta. Marta era daquelas pessoas que sabiam ouvir sem se intrometer. Enquanto os outros falavam alto sobre lucros e estratégias, ela silenciosamente organizava copos, limpava mesas e recolhia as migalhas de um mundo que não havia. Para alguns, ela era a moça da limpeza. Para outros, nem isso. Dentre os muitos funcionários que passavam por ela como se fosse parte da mobília, havia um que fazia questão de notar, mas não por respeito. Arthur Brandão, recém-nomeado diretor de operações e filho de um dos sócios fundadores, adorava fazer piadas veladas sempre que cruzava com Marta. Comentários sussurrados, olhares debochados e até uma vez em que deixou cair de propósito o café no chão, só para vê-la se abaixar. Naquela manhã abafada de terça-feira, Marta chegou para mais um dia como qualquer outro, até encontrar algo diferente em seu armário, um envelope branco com seu nome escrito à mão. Lá dentro, um papel timbrado da empresa e uma mensagem inesperada. Entrevista interna de promoção, sala 34, 15 horas. Ela leu e releu. Nunca tinha ouvido falar de qualquer processo seletivo para cargos administrativos envolvendo funcionários da limpeza. Sentiu o coração acelerar. Parte dela quis ignorar. Talvez fosse um erro, mas outra parte, a mesma parte que lia relatórios abandonados no refeitório e assistia vídeos de geopolítica no celular durante o almoço, sabia que aquilo tinha algo de estranho. Mas não era medo. Era a intuição de quem já conhecia o jogo, e mesmo assim decidiu ir. Marta não falou com ninguém sobre o envelope. Dobrou o papel com cuidado e o guardou dentro da carteira de tecido azul, a mesma que usava desde os tempos de faculdade. Durante o resto do turno, limpou as salas como sempre, varreu os corredores como sempre, evitou olhar nos olhos de Arthur como sempre. Mas naquele dia, algo estava diferente. Às 14h45, ela foi até o banheiro do subsolo e trocou o uniforme por uma calça jeans escura, uma blusa de linho clara e um par de sapatilhas que tinha comprado anos atrás e quase nunca usava. Prendeu o cabelo em um coque simples, passou um batom discreto e se olhou no espelho por alguns segundos. Não havia maquiagem que cobrisse o cansaço de quem já carregou o mundo nas costas, mas os olhos estavam firmes. Subiu até o 12º andar e caminhou até a porta da sala 34. Respirou fundo e bateu 2 vezes. Lá dentro, 7 homens sentados em cadeiras de couro viraram a cabeça ao mesmo tempo. Arthur, encostado na lateral da mesa de reunião, foi o primeiro a sorrir. "Boa tarde, dona Marta. Pode entrar." Ela entrou em silêncio. Havia uma cadeira isolada no centro da sala, de frente para todos. A configuração lembrava uma banca de seleção de trainees, ou um tribunal. Sentou-se devagar, mantendo a coluna ereta e as mãos no colo. "A senhora sabe por que foi chamada, certo?" Perguntou um homem grisalho, de óculos escuros e tom neutro. "Não exatamente", respondeu Marta. "Recebi um comunicado dizendo que era uma entrevista de promoção interna." Arthur segurou o riso. Outros 2 homens trocaram olhares cúmplices. "Exato, estamos conduzindo um processo experimental. Uma forma de identificar talentos internos, sabe?" disse ele, teatral. "Queremos entender como os funcionários enxergam a liderança da empresa."
mesmo os que normalmente não têm voz. O tom parecia cordial, mas era carregado de algo pior do que desprezo, zombaria disfarçada de interesse. Muito bem, Marta, vamos começar. Se fosse promovida hoje a gerente de operações do turno da noite, o que faria primeiro? Ela respirou fundo, olhou para Arthur e então falou. Cancelaria o contrato com a terceirizada de limpeza, que repassa menos de 40% do valor para os funcionários. Investiria em contratação direta, com benefícios reais. Treinaria a equipe para entender não só os processos de limpeza, mas também os fluxos do prédio, tempo, segurança e ergonomia. A faxina deixaria de ser invisível. Silêncio. Um dos executivos pigarreou. Interessante. E se recebesse um projeto urgente de madrugada e tivesse que organizar um time sem recursos? Usaria os vigilantes como apoio logístico, redistribuiria a equipe com base nos horários de maior uso dos andares e acionaria o plano de contingência já existente, mas que ninguém atualiza desde 2019. Outro silêncio. Arthur se remexeu na cadeira. A senhora tem estudado a empresa? Leio tudo o que sobra nas salas de reunião. Às vezes, vocês deixam os relatórios de planejamento trimestral abertos no computador. Não costumo desperdiçar leitura. Os executivos não riram, nem se entreolharam. Estavam atentos, confusos e desconfortáveis. Marta, começou o homem grisalho. A senhora tem informação? Ela olhou direto para ele. Economia. Universidade Federal da Bahia, Bolsa Integral, 3 anos concluídos. Precisei largar quando meu pai sofreu um AVC e minha irmã ainda era menor de idade. Trabalhei como cuidadora, depois como babá em São Paulo. Mais tarde, consegui uma vaga em uma ONG que atua em zonas de conflito. Fiquei 5 anos entre Moçambique, Líbano e a Jordânia. Falava português, inglês, espanhol, francês, árabe e um pouco de alemão. Aprendi mandarim por curiosidade. Arthur deixou o sorriso morrer. Estava pálido. E por que? Ele engasgou. Por que está aqui como faxineira? Porque quando voltei para o Brasil, meu pai não andava mais. E a vaga mais rápida que encontrei era aqui. O turno era fixo, o salário honesto. E ninguém fazia perguntas. O estagiário, parado ao fundo da sala, segurava o celular abaixado discretamente. Gravava tudo, ainda achando que aquilo renderia risadas no grupo de WhatsApp. Mas naquele momento já não tinha mais certeza de quem era o motivo da piada. Marta se levantou lentamente da cadeira. Posso ir? O homem grisalho fez que sim, num gesto silencioso. Ninguém mais disse nada. Nem uma despedida, nem um sussurro. Ela caminhou até a porta, abriu e saiu, com a mesma calma com que havia entrado. Na antessala, o ar parecia mais denso. A recepcionista olhou para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova. Marta apenas sorriu, simples, como sempre. Quando voltou ao vestiário, já de volta ao uniforme azul marinho, olhou para o espelho uma última vez antes de sair. Ainda era a mesma mulher. Só que agora, eles sabiam. Na manhã seguinte, Marta chegou antes do sol. Queria evitar olhares, cochichos, qualquer resquício do que havia acontecido na tarde anterior. Colocou o uniforme com mais rapidez do que o normal, trancou a mochila no armário e foi direto para o 9º andar, onde começava sua ronda. Mas algo estava diferente. O segurança da portaria, que normalmente mal ergue o olhar, se levantou ao vê-la e ofereceu um café. Marta agradeceu, surpresa. No elevador, uma das recepcionistas sorriu com o canto da boca, como se soubesse de algo que não podia dizer. No início da tarde, as reações se multiplicaram. Um grupo de funcionários do setor jurídico cochichava enquanto ela passava. Um deles chegou a dizer alto o bastante para que ela ouvisse: "Essa mulher, meu Deus!" Marta não entendeu de imediato, até que chegou à copa do 14º andar para limpar a bancada e encontrou o estagiário que gravara o vídeo da entrevista. Ele estava parado, imóvel,
o celular tremendo nas mãos. Quando a viu, empalideceu. De Dona Marta. Tudo certo, Mateus? Eu gravei. Me desculpa. Achei que era só uma brincadeira. Não sabia que ia... Ela franziu a testa. Que ia o quê? O vídeo está em todo lugar. Marta parou. Que vídeo? Ele engoliu em seco, puxou o celular e abriu o WhatsApp. Mostrou a ela. O título era simples, direto. A faxineira que calou os engravatados. Ouça até o fim. Ela assistiu por alguns segundos. Lá estava ela, sentada, as mãos firmes no colo, respondendo perguntas como quem conhecia aquele mundo melhor do que os que mandavam nele. Quando começou a falar em francês, um dos executivos quase caiu da cadeira. Em árabe, outro olhou para os lados, atônito. Quando ela se despediu em mandarim, os olhares já não eram de escárnio, eram de vergonha. O vídeo já estava em grupos de empresas, fóruns de LinkedIn, comunidades de recursos humanos. Um dos comentários dizia: temos gênios escondidos nos cargos mais invisíveis. Essa mulher é o Brasil que ninguém enxerga. Ela devolveu o celular ao rapaz. Você compartilhou? Não, juro. Alguém pegou do grupo da equipe e espalhou. Eu só... Ele começou a chorar. Me desculpa, por favor. Marta respirou fundo. Não sentia raiva. Sentia outra coisa. Um cansaço profundo, o peso de estar sendo vista por algo que não escolheu mostrar. Vai para casa, Mateus. E se te perguntarem, diga que eu soube agora. Não precisa mentir, mas também não precisa inventar. Ele assentiu e saiu, arrastando os pés. Marta, então, seguiu para o terraço. Precisava de ar. A cidade abaixo parecia menor naquele instante. O rio brilhava sob um céu encoberto, com nuvens densas se formando ao longe. O vento bagunçava os fios de cabelo que escapavam do coque. E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu deslocada dentro da própria pele. A porta de vidro atrás dela se abriu. Era o homem grisalho da entrevista, o único que não tinha debochado. Seu nome era Roberto Mendes, um dos conselheiros da empresa. Posso? Ela não respondeu. Apenas continuou olhando a paisagem. Marta, eu assisti ao vídeo ontem à noite e mais 2 vezes hoje pela manhã. Tenho 42 anos de carreira. Já entrevistei gente do mundo inteiro, mas nunca vi alguém fazer uma sala como aquela se calar do jeito que você fez. Ela virou o rosto, sem emoção. Foi um acidente. Talvez. Mas os melhores acontecimentos da minha vida profissional foram por acidente. Ele sorriu, mas havia seriedade no olhar. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre você. Sobre o que está fazendo aqui? Limpando. Não. Aqui. Neste prédio. Neste momento. Marta cruzou os braços. Eu não quero virar símbolo de nada, Dr. Roberto. Nem causa, nem campanha. Não quero capa de site, nem reportagem sensacionalista. Eu só quero trabalhar, pagar minhas contas, cuidar do meu pai e da minha irmã. E que me deixem em paz. E se eu dissesse que tem empresas querendo te contratar? Gente séria, de verdade. Propostas concretas, algumas até do exterior. Por causa de um vídeo? Por causa do que você mostrou nele. Fluência em 7 idiomas. Experiência internacional em zonas de conflito. Capacidade analítica, visão de gestão, inteligência emocional. Você tem um currículo que faria qualquer recrutador de alto nível se ajoelhar. Ela respirou fundo, encarou o homem por alguns segundos e respondeu. Eu passei 10 anos fazendo isso, salas pequenas, cheias de homens que se achavam melhores do que as mulheres ao redor. Não sinto falta. Então o que você quer? Ela demorou a responder. Quero saber se existe algum lugar onde eu possa ser quem eu sou, sem precisar impressionar ninguém para isso. Roberto assentiu devagar. Abriu a pasta que carregava nas mãos e tirou um cartão. Quando estiver pronta, me ligue. Ou não, mas saiba, você não precisa mais se esconder. Ele a deixou ali com o cartão na mão e a cidade inteira girando lá embaixo. A mulher invisível agora estava no centro do palco e o holofote não era dela,
mas a verdade que sempre carregou. No dia seguinte, a sede da Vértice Capital já não parecia a mesma. Havia um burburinho no ar, uma tensão contida que atravessava andares como uma corrente silenciosa. Marta notou isso assim que passou pela catraca. Os olhares já não fingiam que ela não existia. Agora eram diretos, alguns curiosos, outros surpresos, poucos sinceros. Na sala da presidência, o clima era outro. O vídeo já havia ultrapassado as fronteiras dos grupos de WhatsApp e explodido nas redes sociais. Não como meme, não como piada, mas como um símbolo. A mulher que falava 7 idiomas, sentada diante de homens engravatados que esperavam humilhá-la e foram, um por um, desmontados com serenidade, conhecimento e dignidade. A postagem original já somava mais de 3 milhões de visualizações. O título, usado por um influenciador de recursos humanos, viralizou. Ela era a faxineira, mas deu aula de liderança em menos de 3 minutos. O vídeo começava com Arthur fazendo a pergunta inicial, com aquele ar debochado que já estava sendo dissecado por psicólogos e especialistas em assédio corporativo nas redes. Depois vinha a resposta de Marta, firme, analítica, fluente em cada palavra. Quando ela alternava os idiomas com naturalidade, os comentários nos vídeos explodiam em tempo real. No Twitter, uma thread já somava centenas de milhares de curtidas. Ela fala árabe, francês, mandarim e está limpando o chão enquanto esses homens não conseguem conjugar um verbo em inglês sem errar. Isso não é talento invisível. Isso é um sistema podre que ignora o óbvio. No LinkedIn, CEOs começaram a comentar. Vagas foram oferecidas ali mesmo, em público. Uma empresa de tecnologia postou: se alguém conseguir o contato dessa mulher, a gente quer contratá-la agora. Marta, por sua vez, estava na copa do 10º andar, limpando o chão com os fones no ouvido. Tocava uma playlist instrumental que costumava usar para se desligar do mundo. Evitava o celular desde a noite anterior. Havia deixado o aparelho em modo avião e avisado apenas a irmã que precisava de silêncio. Mas o mundo parecia não querer mais deixá-la quieta. Pouco antes do almoço, um funcionário do setor de TI entrou na copa e se aproximou. Dona Marta, desculpe interromper. O Dr. Renato pediu para que a senhora vá à sala 28 assim que puder. Ele disse que é importante. Ela terminou de secar a bancada, guardou o pano na bolsa lateral e seguiu até o andar solicitado. No caminho, mais olhares. Alguns de surpresa, outros de respeito. A sala 28 era usada para reuniões confidenciais. Quando Marta entrou, encontrou 3 pessoas à mesa. Roberto Mendes, o conselheiro com quem havia falado no terraço, Renato Machado, diretor jurídico, e uma mulher que ela não conhecia, com expressão firme e postura elegante. Marta, bom dia, Roberto disse com voz calma. Esta é Helena Siqueira. Ela representa o Comitê de Ética da Matriz Internacional. Helena estendeu a mão, Marta apertou, sentaram-se. Recebemos a íntegra do vídeo, bem como informações adicionais. Queremos ouvir a senhora diretamente, antes de qualquer deliberação. O que querem saber? Se o vídeo foi gravado com sua autorização. Se a senhora se sentiu constrangida. Se houve orientação para que participasse daquela entrevista. Marta manteve o olhar firme. Eu não autorizei nada. Não sabia que seria gravada. E fui chamada para uma entrevista que não existia. Isso foi armado. Estavam rindo de mim antes mesmo de eu entrar. A senhora deseja processar a empresa? Ela demorou a responder. Olhou para as próprias mãos, depois para Roberto. Não, eu não quero processar ninguém. Eu só quero poder sair daqui com a mesma dignidade com que entrei. Roberto interveio, olhando para Helena. O que aconteceu aqui é grave. E a senhora Marta deixou isso muito claro, sem precisar levantar a voz. Eu acredito que não estamos mais diante de uma faxineira.
Estamos diante de uma profissional com histórico, inteligência e habilidades raras. Ela deveria estar conosco, mas em outra posição. Helena assentiu lentamente. Concordo. Mas essa decisão cabe a ela. Marta respirou fundo. Eu não quero um cargo porque viralizei. Não quero ser promovida por vergonha de vocês. Se algum dia acharem que eu sou útil de verdade e me tratarem com o mesmo respeito que dão aos seus gerentes, aí sim, talvez eu aceite sentar à mesa. A sala ficou em silêncio por um momento. Roberto sorriu, não de superioridade, mas de quem reconhece quando alguém está à altura. Essa mesa está esperando por você, Marta. Quando estiver pronta, ela continua aqui. Ela se levantou. Agradeceu com um aceno. Saiu da sala sem pressa. No corredor, os passos dela ecoaram de forma diferente. Não porque estavam mais pesados, mas porque desta vez tinham peso. Ela havia sido gravada sem permissão. Mas não foi sua imagem que invadiu as telas do país. Foi o que ninguém esperava ver. Uma mulher comum que não gritava, não se impunha, mas carregava o tipo de força que não precisa de aplauso para existir. E mesmo que o vídeo não fosse para ter existido, agora ninguém mais conseguia apagá-lo. No dia seguinte, Marta notou o silêncio antes mesmo de entrar no prédio. Não era o silêncio da madrugada ou do cansaço da faxina. Era outro tipo, um que vinha das pessoas, dos olhares, dos corredores. O porteiro da recepção, que sempre a deixava passar sem nem levantar a cabeça, dessa vez tirou o boné, ficou de pé e abriu a porta com as próprias mãos. Quando ela passou pela roleta, sentiu o peso dos olhos de dois rapazes da segurança que costumavam rir às suas costas. Agora, eles estavam sérios. Um deles até sussurrou um bom dia, como se tivesse ensaiado a manhã inteira para dizer aquilo. Marta não entendeu de início, seguiu até o vestiário, trocou de roupa, amarrou o cabelo e pegou o carrinho de limpeza. Já estava acostumada a ser invisível e não confiava nessa atenção repentina. Mas, conforme as horas passaram, ficou claro. Algo tinha mudado. Uma secretária do 12º andar, que nunca a cumprimentava, ofereceu café e puxou assunto. No 14º, um dos gerentes a olhou com um respeito que ela nunca tinha visto naquele prédio. Alguns passavam por ela e desviavam o olhar, como se carregassem vergonha. Outros tentavam forçar um sorriso, mas o desconforto escorria pelos olhos. Foi no meio da tarde que Marta teve certeza de que algo havia se espalhado. A senhora Lourdes, funcionária da Copa há mais de 20 anos, a puxou de lado no corredor. Marta, ouvi dizer que o que você falou naquela tal entrevista deixou muito engravatado com cara de chão. Quem te contou isso? Ah, menina, prédio tem parede, mas não tem segredo. Um estagiário andou mostrando um vídeo. Já rodou quase todos os andares. Disseram que você falou em umas línguas que nem sei o nome e que até o filho do patrão ficou sem palavras. Marta abaixou os olhos. Eu não queria isso, Lourdes. Eu sei. Mas aconteceu. E vou te dizer uma coisa. Até que, enfim, olharam para você. Não como a faxineira, mas como gente. Marta segurou a lágrima que ameaçava cair. Agradeceu com um leve aceno e voltou ao trabalho, mas já não andava como antes. Era como se cada passo tivesse um peso novo, não de cansaço, mas de presença. No andar da diretoria, a atmosfera era outra. Carlos Brandão, o dono da empresa, pai de Arthur, estava trancado em sua sala desde cedo. Já havia recebido ligações de 3 clientes importantes, todos querendo saber o que estava acontecendo na empresa. Nenhum exigia explicações formais, mas todos deixaram claro. A história tinha chegado longe demais para ser ignorada. Arthur estava pálido, nervoso, andando de um lado para o outro no escritório do pai. Foi só uma brincadeira, pai. Você conhece a Marta? Ela é calada, não reclama de nada. Eu achei que ela ia rir. Carlos, que até então não tinha dito uma palavra, levantou os olhos devagar. Você chamou uma mulher para uma entrevista falsa, para rir dela na frente de outros homens. Achou que ela não saberia se defender.
E agora quer que eu finja que isso é normal? Arthur tentou se justificar. Eu só... Carlos interrompeu com um gesto. Você vai pedir afastamento, hoje ainda. Não por causa da repercussão, mas porque eu te criei para ser homem. E você agiu como um moleque. O filho ficou em silêncio. O peso da vergonha era maior do que qualquer palavra que conseguisse encontrar. Pouco depois, um aviso discreto circulou entre os líderes da empresa. Dizia que o diretor Arthur Brandão seria afastado temporariamente por decisão da presidência. Não explicava os motivos, mas ninguém precisava de explicações. O prédio inteiro já sabia. Na copa, enquanto Marta limpava a pia, uma moça da contabilidade se aproximou. Marta, posso perguntar uma coisa? Ela assentiu com a cabeça. É verdade que você já morou fora do país? Marta parou por um segundo. Enxugou as mãos no pano do avental. Morei, sim, por uns 5 anos. Trabalhei em lugares difíceis, mas voltei para o Brasil para cuidar do meu pai doente. Depois que ele faleceu, a única vaga que consegui rápido foi aqui. A moça mordeu os lábios, emocionada. Que injustiça! Não, trabalho honesto nunca foi injustiça. Injusto é quando ninguém te enxerga. Naquele mesmo dia, Roberto Mendes, conselheiro da empresa, pediu para conversar com Marta. Não no escritório, não numa sala de reunião, mas no refeitório, sentados frente a frente, como 2 funcionários iguais. Marta, a empresa errou com você. Não só pelo que fizeram, mas pelo tempo que ignoraram o que você é. Estamos tentando encontrar um jeito de corrigir isso. Ela ouviu, em silêncio. Sei que não é com um pedido de desculpas que a gente apaga anos de invisibilidade. Mas se você permitir, gostaríamos de te oferecer algo novo. Um lugar de verdade, onde a sua voz tenha espaço. Marta olhou para ele por alguns segundos. Depois, respondeu com calma. Não quero cadeira de honra. Só quero uma mesa onde eu possa sentar sem precisar provar que mereço. Roberto sorriu, emocionado. Então vamos encontrar essa mesa. E, pela primeira vez, desde que entrou naquele prédio, Marta sentiu que alguém, enfim, estava realmente ouvindo. Nos dias seguintes, Marta tentou continuar sua rotina como antes. Chegava cedo, colocava o uniforme, fazia sua ronda com discrição. Mas o mundo ao redor parecia ter virado do avesso. Não era só o respeito nos olhares, era o cuidado nas palavras, os gestos de gentileza que antes nunca existiram. Funcionários que nunca haviam trocado uma frase com ela, agora buscavam conversa nos elevadores, nas copas, até nos corredores de serviço. Mas o que mais a surpreendeu foi o que começou a acontecer fora dali. Na quarta-feira de manhã, quando chegou em casa, encontrou a irmã sentada no sofá com uma caixa de papelão no colo. Dentro, mais de 10 cartas, algumas seladas, outras abertas, todas endereçadas a ela. Chegou tudo de uma vez, Marta. O carteiro disse que nunca viu seu nome tanto na portaria quanto hoje. Marta pegou uma delas, sem saber o que esperar. Leu devagar. Era de um senhor do interior de Minas Gerais, dono de uma pequena empresa de exportação. Dizia que tinha assistido à gravação e que nunca se emocionou tanto com alguém. Oferecia uma vaga para que ela viesse ajudá-lo a treinar a equipe que estava começando. Na carta seguinte, uma professora aposentada dizia que se sentiu representada. Também fui ignorada a vida toda por não ter aparência de chefe, escreveu. E finalizava pedindo permissão para contar a história dela numa palestra da terceira idade. Algumas cartas eram de empresas pequenas, outras vinham com logotipos que Marta já tinha visto em embalagens de supermercado, revistas e caminhões. Todas queriam a mesma coisa, uma conversa. Ela leu cada linha como quem toca em uma peça frágil. Não estava acostumada a elogios, muito menos a ser desejada por quem antes a ignorava. Naquela noite, ficou em silêncio. Não conseguia dormir. O pai costumava dizer que quando o mundo resolve prestar atenção em você, o melhor a fazer é não falar de boca cheia. Era assim que ela se sentia agora.
com o coração cheio, mas as palavras presas na garganta. No dia seguinte, Roberto a chamou novamente para conversar. Dessa vez, estavam sozinhos em uma pequena sala com vista para os fundos do prédio. Nada imponente. Era um canto onde ninguém costumava interromper. Marta recebia algumas ligações, começou ele, cruzando os braços sobre a mesa. Pessoas sérias, empresários, diretores, até gente do serviço público. Todos querendo saber de você. Dizem que sua história tocou o país. Ela ficou calada. Sei que você não pediu isso, mas agora que aconteceu, queria entender o que você quer fazer. Marta demorou alguns segundos para responder. Eu quero trabalhar, mas não quero servir de troféu. Não quero virar a mulher do momento. Hoje me aplaudem, amanhã me esquecem. Eu só quero poder usar o que sei em algum lugar onde ninguém precise me filmar para me valorizar. Roberto assentiu com um meio sorriso. A gente tem uma proposta, só se você quiser ouvir. Ela fez que sim. Estamos criando um projeto interno novo. Nada de campanha para fora, nada para a imprensa. A ideia é mapear talentos que estão esquecidos dentro da própria empresa. Gente que trabalha há anos, sabe tudo, mas nunca teve oportunidade. Queremos que você participe, com liberdade para sugerir, visitar os setores, conversar com as pessoas, sem chefe, sem horário fixo e, claro, com salário de analista sênior. Só que você escolhe se quer. E quando? Marta ficou olhando para o chão por alguns instantes. Depois levantou os olhos. Vou pensar com calma, mas se eu aceitar, quero que isso chegue primeiro a quem, como eu, nunca foi chamado para reunião nenhuma. Roberto sorriu. Vai ser do seu jeito. A porta está aberta. Ao sair da sala, Marta caminhou pelos corredores com passos firmes. Ainda não usava salto, nem maquiagem, nem blazer caro. Continuava com a mesma postura simples, o mesmo coque no cabelo e a mesma firmeza no olhar. No elevador, uma estagiária segurava uma pasta contra o peito. Quando a porta fechou, ela criou coragem e disse: Desculpa te parar, mas queria dizer que você mudou meu jeito de ver as coisas aqui dentro. Marta sorriu de leve. Você não precisa esperar anos para ser ouvida. Comece falando com você mesma. A menina assentiu, emocionada. Quando a porta abriu, ficou parada, olhando Marta se afastar com a tranquilidade de quem já tinha ouvido o suficiente da vida para não correr atrás de aplausos. Do outro lado da cidade, o irmão de Lourdes, que era zelador de uma escola técnica, escrevia uma carta à mão para convidar Marta para dar uma palestra sobre dignidade no trabalho. E naquele mesmo instante, um gerente de supermercado na Zona Oeste mostrava o vídeo para seus funcionários dizendo: Não importa o que você veste, importa o que você carrega aqui, ó. E apontava para o peito. Marta não sabia de nada disso, mas mesmo sem ver, sentia. Porque o respeito, quando finalmente chega, não faz barulho. Ele pesa. E ela estava aprendendo a andar com ele. 2 semanas se passaram desde que Marta deixara a decisão no ar. Não tinha pressa. Continuava indo trabalhar cedo, como fazia há anos, com a mesma pontualidade, os mesmos passos contidos, a mesma roupa simples por baixo do uniforme azul. Mas agora havia algo diferente na forma como os outros caminhavam ao seu redor. Marta já não precisava mais forçar a coluna para parecer invisível, nem fingir que não ouvia os cochichos. Aquilo tinha passado. Agora, quando cruzava os corredores, vinham olhares atentos, mas discretos, e, acima de tudo, silenciosos. Era como se os outros tivessem aprendido a respeitar, sem precisar elogiar em voz alta. Num sábado de manhã, Roberto Mendes apareceu na portaria da empresa. Levava um envelope e uma pasta nas mãos. Esperou Marta terminar o turno e os dois saíram caminhando lado a lado por uma rua tranquila próxima ao metrô. Vim só para te entregar isso, disse ele, oferecendo o envelope. É o termo de aceite para o programa. Não tem exigência. Você começa quando quiser. Pode ir aos poucos. Pode só observar. Ninguém vai te cobrar resultado.
A gente só quer que você esteja perto, que você ajude a abrir os olhos de quem, até hoje, só enxergava diploma e terno. Marta pegou o envelope, mas não o abriu. Guardou com cuidado na bolsa de pano que usava desde os tempos de ONG. Não disse sim, nem disse não. Eu andei pensando muito, Roberto. Sua voz era baixa, mas firme. Não sei se quero estar em um cargo de novo. O peso de certas responsabilidades não me faz falta. Eu gosto de ver as coisas do chão, de enxergar por baixo das portas. Você pode fazer isso? Ele respondeu. Do lugar que quiser. Na segunda-feira, Marta chegou sem o carrinho. Usava uma blusa social branca, calça de alfaiataria e os mesmos sapatos gastos de sempre. O uniforme azul, pela primeira vez, ficou no armário. Ao passar pela recepção, a moça que trabalhava no balcão levantou imediatamente. Bom dia, Marta. Deseja que eu avise alguém? Não precisa, só vou subir. Pegou o elevador sozinha. Subiu até o 17º andar, onde funcionava a área de treinamento interno. Bateu na porta. Um analista jovem a reconheceu e ficou sem reação. Você precisa de alguma coisa? Preciso de uma sala com cadeira e quadro e de um café forte. Hoje quero conversar com o pessoal da manutenção. Naquele dia, Marta passou 2 horas com 7 funcionários que nunca tinham sido chamados para um bate-papo formal dentro da empresa. Eram os homens e mulheres que consertavam ar-condicionado, limpavam caixas d'água, revisavam elevadores. Todos ouviram em silêncio quando ela contou um pouco da própria história. Depois, ela ouviu cada um com atenção, sem interromper, anotando com uma caneta comum em um caderno velho, sem marca. Ao final, disse apenas: ninguém aqui é invisível. Só falta quem olhe com os olhos certos. No dia seguinte, conversou com o pessoal da recepção. Depois, com os vigilantes do turno da noite. Depois, com o pessoal da cozinha. Não havia nome oficial para o que ela estava fazendo. Não tinha cargo definido. Mas em pouco tempo as pessoas começaram a chamá-la de a mulher que escuta. E ela escutava mesmo. Escutava histórias de gente que nunca teve plano de carreira. De moças que sonhavam em estudar, mas não conseguiam sair da rotina de 2 ônibus, 3 turnos e pouco tempo para respirar. Escutava pedidos simples. Mais respeito, mais clareza nas regras, mais café quente depois das 6. Marta levava tudo isso para uma sala discreta que ganhou no 10º andar. Não tinha ar-condicionado nem janelas grandes, mas era sua. No armário, guardava pilhas de cadernos com anotações. E ao lado da porta, colocou um aviso escrito à mão. Pode entrar, se for para falar de verdade. Roberto passava por lá às vezes, levava relatórios. Perguntava como ela estava. Cansada. Mas não daquele cansaço ruim, ela dizia. É o cansaço de quem está plantando coisa boa. Em uma manhã de quinta-feira, Marta entrou no elevador com Arthur Brandão. Ele já não usava terno. Estava de camisa social, sem paletó, com os olhos baixos. Afastado há mais de um mês, estava voltando para um cargo técnico, sem gestão de equipe. Quando a viu, hesitou. Não esperava cruzar com ela ali. Muito menos tão tranquila, tão firme. Os dois ficaram em silêncio. O elevador subia devagar. Quando parou no 12º andar, ele murmurou: Eu não sei o que dizer. Marta olhou para ele por alguns segundos. Depois respondeu: Então não diga. Só faça melhor daqui para frente. E saiu. Ele ficou parado dentro da cabine, encarando o espelho como se visse alguém que não reconhecia mais. Aos poucos, sem placas, sem discursos, sem anúncio oficial, a empresa começou a mudar. Não por causa de um programa novo, mas porque uma mulher sem cargo, sem crachá diferente, começou a sentar com os esquecidos. E no silêncio que antes era ignorado, começaram a surgir vozes que ninguém mais conseguia calar. O relógio marcava 7h20 da manhã quando Marta entrou no prédio. Já era o 3º dia da semana em que não pegava o uniforme. Nem precisava mais do crachá antigo.
Agora, seu nome aparecia entre os acessos especiais, mas isso não fazia diferença para ela. Ainda cumprimentava o porteiro com um sorriso curto, ainda segurava a porta para os que vinham atrás, ainda trazia a garrafinha de café na bolsa e um pão enrolado em guardanapo, como fazia desde os tempos em que comia sozinha no canto da escada de incêndio. Subiu até o 10º andar. Na sala modesta, que agora era sua, abriu as janelas para o sol entrar. As paredes continuavam sem decoração. A mesa de madeira tinha marcas de uso. Os cadernos empilhados no canto pareciam livros sagrados de quem colecionava segredos e soluções. No quadro branco, escrito com letra firme: quem não escuta o chão nunca vai entender os andares de cima. Marta organizou os papéis e ajeitou 2 cadeiras lado a lado. Aquela manhã era diferente. Ela receberia uma nova funcionária. Uma moça da recepção que, há 2 dias, lhe entregara uma carta escrita à mão pedindo um conselho. A jovem estava cansada, com medo de desistir da empresa por não ser ouvida, por achar que nunca teria chance. Marta não prometeu nada, só disse: passa lá na sala, traz você inteira, o resto a gente conversa. Enquanto esperava, Marta olhou pela janela. Lá embaixo, o vai e vem dos carros, dos ônibus e das pessoas formava um movimento que ela conhecia bem. Era a cidade que nunca para ninguém, a mesma que por muito tempo passou por cima dela sem ver. A porta se abriu. Era Marina, a moça da recepção. Entrou tímida, com a mochila apertada no peito. Pode sentar, disse Marta com a voz tranquila. Marina se acomodou. Demorou alguns segundos para dizer qualquer coisa. Quando finalmente falou, a voz saiu engasgada. Eu queria agradecer por ter lido minha carta. Eu li com atenção. Você é boa no que faz, mas está com medo de ficar presa, né? Marina assentiu. Eu vejo gente entrando aqui e sendo promovida tão rápido. E eu, que estou há 3 anos, nem chamada para um curso fui. Marta se inclinou um pouco na cadeira. Você já se ouviu dizendo isso em voz alta? Não, nunca. Pois então guarde bem o que acabou de dizer. Às vezes a gente se acostuma tanto com o silêncio que acha que ele é nosso lugar. Mas não é. Seu lugar é onde te escutam. E se não escutarem, você aprende a falar mais alto, com dignidade, sem gritar. Marina chorou baixinho. Marta lhe ofereceu um lenço de papel. Esperou que ela respirasse. O mundo tem mania de subir em cima dos quietos, mas chega uma hora que os quietos cansam, e quando eles se levantam, ninguém segura. Eu sou prova disso. As duas se entreolharam. Não era heroísmo o que saía dali, era apenas verdade. Mais tarde, Marta desceu até o refeitório. No caminho, cruzou com Arthur Brandão no corredor. Ele agora era um funcionário comum, lotado no setor de auditoria interna. Estava com os ombros menos erguidos, o andar mais contido. Quando viu Marta, parou por um instante. Você tem 1 minuto? Ela não respondeu, mas parou também. Arthur enfiou as mãos nos bolsos, sem jeito. Eu queria dizer que aprendi. Demorei, mas aprendi. Sei que o que fiz não tem perdão fácil. Mas se eu puder fazer alguma coisa de verdade... Marta o olhou com seriedade, mas sem rancor. Então preste atenção nas pessoas que ninguém vê. Comece por aí. E seguiu. Na copa, sentou-se ao lado de Dona Lourdes, que preparava o café para os funcionários. As duas trocaram poucas palavras. Às vezes, o silêncio compartilhado é mais valioso do que qualquer conversa. No final da tarde, Marta voltou à sua sala. Estava vazia. Sentou-se sozinha, com um caderno aberto no colo e uma caneta na mão. Escreveu algumas linhas sobre o encontro com Marina, depois parou. Olhou para a porta, para a luz que entrava pelas frestas da janela, para a cadeira vazia à frente. Ali, onde antes ninguém ousava sonhar, agora cabia o mundo inteiro. Lá fora, a cidade continuava no mesmo ritmo. Ninguém fazia ideia de quem era Marta Lima. Não estampava capa de revista, não dava entrevista em programa de auditório e não precisava disso.
Porque a grandeza dela estava nas entrelinhas, nos momentos que não viram manchete, nos conselhos que não aparecem nas redes, nos olhares que ela aprendeu a levantar sem precisar gritar. Marta já era brilhante há muito tempo. O que faltava era alguém ter coragem de acender a luz. Se histórias como a da Marta também tocam o seu coração e te fazem lembrar da força que existe nos silenciosos, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um espelho, e talvez você se veja em alguma delas.